Zé, e você, em relação a essa questão que Magdi acabou de desenvolver, que eu levantei no caso Lula, ao que tudo indica, né? Se tudo correr bem, se tudo correr como ao que parece, se reelegendo, né? Porque não será nem a primeira e nem a segunda, pela terceira vez, né? Era para ter sido a quarta presidente. Esses trabalhos que ele terá pela frente, que serão vários, e eu enfatizei 3 campos. O Magdi pontuou, inclusive, sobre eles, né, principalmente, as áreas estratégicas, mas arte e cultura, o papel delas, e a educação também, que é um problema sério, que está ligado diretamente a essa estrutura de colônia que o Brasil tem. Né? Então, a gente não pode falar dos problemas da educação do Brasil, tanto em nível dos andares, terceiro como segundo andar, ensino médio, sem observar o problema colonial do Brasil, que inclui, né, a existência estrutural como é dessas favelas, como são. Né? E como há a lógica, inclusive, de repressão, de opressão desses espaços enormes que fazem parte da nossa paisagem. Então, essa bola aí está contigo, Zé. Eu começo falando que, se a gente for falar, né, parafraseando o Paulinho, né, se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar, se eu for falar aqui do drama atual de fazer arte no Brasil, eu não vou parar aqui. Né? E esse drama ele precisa ser vivido, né, pelo campo progressista, de maneira um pouco mais generosa, eu diria, né? Inclusive no meio acadêmico. Como artista, né, falo agora do lugar de fala, eu acho que a gente está precisando desse lugar de fala do artista, agradeço ao Lúcio por lembrar de mim nesse debate. Como lugar de fala do artista, a gente nota a gente nota alguns problemas no campo progressista para entender o papel da arte. Né? Porque eu fico pensando, por exemplo, se o Gustavo Lima não seria abraçado pelo campo progressista se chegasse, por exemplo, e declarasse voto no Lula. Né? Poderia acontecer. É improvável porque, na verdade, a estética, já caindo nisso, né? Existe uma estética, a gente falou de bases do bolsofascismo, a estética do agroentretenimento é um campo da base bolsofascista. E não foi construído da noite para o dia. É um processo também de construção. Né? É um processo de construção que começa com um silenciamento também das práticas artísticas, né, de base, das nossas práticas artísticas de base, como, por exemplo, o caso do samba, né, do qual eu venho, quando você tem, por exemplo, desde o aparato neoliberal chegando com tudo na indústria do entretenimento, quando o samba vira pagode. O pagode vira um gênero. Né? O pagode era um encontro. Né? O pagode sempre foi um encontro. E aí o pagode vira um subgênero do samba e tudo. E hoje, por exemplo, esse mesmo pagode, às vezes eu uso a palavra pagonejo, o pessoal fica revoltado comigo e tudo mais, esse mesmo pagode hoje é linha auxiliar do sertanejo universitário, ou que nome que a gente vai dar, né, numa proposta de diluição estética das matrizes tradicionais da música popular brasileira. Não que eu ache que as coisas não precisem de renovação, não, muito pelo contrário. Acho que, né, inclusive, eu sou compositor, né, eu tô aí disputando minha música, né? Mas a gente sabe, né, e acho que a gente tem que parar, né, com um pouco de demagogia, assim, né? A gente sabe que não tem raiz popular essa demanda, né? Ou pelo menos tem pouca raiz popular. Né? Há um aproveitamento de uma raiz popular por uma proposta industrial e que vai tomar. Então, assim, sendo mais objetivo, senão eu não vou terminar, a gente precisa, acho que é uma demanda do campo progressista, para o campo progressista, que ouçam a gente, né? Ouçam o que a gente tem a dizer. Né? Por ocasião aí da Lei Aldir Blanc, acabou que houve um pouco isso, assim, né? de valorização, uma tentativa de valorização do artista, mas a gente vai precisar discutir também a questão estética. Vai precisar, porque o bolsofascismo brasileiro tem um componente fortemente estético. É político-estético, né? Porque a estética nunca está sozinha, né? Não é arte pela arte, nunca foi. Né?
e a gente vai precisar enfrentar esse debate é dificílimo no campo progressista. Então, agradeço, faço um agradecimento ao Lúcio aqui por me colocar nessa mesa. É raro isso, é raro, é bem raro isso, a gente poder falar, né? E agradecer também o comentário da companheira Taniara, acho que é Taniara, né? Mas ela falou que eu era parecido com o Ed Mota e tudo. Agradeço o comentário. A gente tem que brincar mesmo, sem humor a gente não sobrevive. Aí falei da música, vou falar também da literatura. A gente tem uma poesia, o cenário da poesia contemporânea brasileira é de uma produção extremamente caudalosa e muito forte, tem muito o que dizer, tá pensando muito esse campo da sensibilidade atual, né, da dessensibilização que foi operada por uma indústria neoliberal do entretenimento, né? Então, assim, convoco os companheiros a olharem com mais carinho. Então, os companheiros da academia têm um olhar atravessadíssimo para a poesia, atravessadíssimo. Já eu sou um grande, inclusive, separador de bolinho quando eu vou convidar para um lançamento de livro, né? A galera não vai, né? Uma parte, né? Uma grande parte vai, os amigos entendem, os amigos chegam junto, mas quando você sai da bolha, a dificuldade é imensa. Na bolha a gente sobrevive, mas quando sai da bolha, e a gente precisa sair da bolha, né? E precisam dar espaço para a gente sair da bolha, eles têm o que comunicar, né? Eu não sei, acho que foi se foi o Magad ou o Domingos que tocou na questão da favela. A gente tem que botar literatura na favela, né? E aí não adianta, um papo muito, muito comum na educação, né, que é ouvir a voz da periferia. Tem que, obviamente, ouvir a voz da periferia, mas a gente tem que estar atento quando a voz da periferia está reproduzindo a indústria do entretenimento por falta de opção, por meramente falta de opção, falta de formação, de possibilidade de acesso, que é muito bonitinho a gente do nosso apezinho lá, de professor universitário, o que for, falar que tem que ouvir a periferia ouvindo Chico Buarque em casa, né? Quais são as condições para a emergência de novos Chicos Buarque? Né? Existem? Eu diria que não. Eu diria que não. Não existem hoje. Né? Você não tem um processo, você tem um processo. As plataformas, né, que o Lúcio tanto estuda muito bem, fala muito bem, acompanha, adora o trabalho, as plataformas estão aí na música, por exemplo, para diluir tudo e não deixar que surjam novos Chicos Buarque. Né? Existe uma repressão de formação de demanda pela arte. E é um projeto isso. É um projeto. Tanto quanto botar Bolsonaro no poder. Então fica a minha convocação, né, para a gente trabalhar isso melhor. Né? A gente precisa de gente na cultura, né? Precisa, obviamente, com a vitória de Lula, eu não tenho dúvida, nessa parte eu não tenho dúvida de que ele vai restituir o Ministério da Cultura, né? Isso, para mim, não tem dúvida. E eu torço muito para pessoas como o Juca estarem nesse processo, acho que vão estar. É um camarada que pensa muito essa questão da cultura. O Ney Lopes, né? Convocar aqui, né? Para chamar o Ney Lopes para esse debate, né? Figura que está aí para ser ouvida, né? Sobre negritude produtora de cultura desde há muito tempo, e não só uma voz da periferia atual que precisa ser ouvida e a gente vai olhar e vai estar espelhando muito o campo do entretenimento, né? E desde já fica que não é uma condenação, mas não é um julgamento, mas é porque é o que eu falei, é o possível, as pessoas vão produzir diante do possível a que elas têm acesso, né? E a gente tem que ampliar esse leque. É essa a questão, ampliação na base, né? Botar a literatura na favela, botar professor de literatura na favela, botar escritor na favela para falar, para dialogar, para fazer surgir novos escritores, né? E para poder circular a obra dos que existem, né? Que é uma coisa, por exemplo, que eu vejo, o Brasil praticamente não tem prêmio de literatura, né? Uma coisa assim, uma coisa para ser levantada. Por que do prêmio? Primeiro que o prêmio dá visibilidade, a gente tem pouquíssimos prêmios, em geral, pela iniciativa privada. Cadê os prêmios de literatura? Ocorre muito no Brasil, por exemplo, um prêmio de literatura que premia jovens autores. Eu acho isso um sadismo, porque você vai botar mais alguém na furada, entendeu? Com todo respeito, tem que surgir novos autores? Tem, agora, pô, tá cheio de autor já, né? E se você aí você vai fazer mais um novo autor para ser mais um cara
que vai enfrentar uma problemática que ele não tem como solucionar para circular a obra dele, senão por vias do identitarismo, por algumas brechas que se abrem, né? Mas não são suficientes. Então é isso, a gente precisa ampliar essa base em torno da arte. Eu falei da literatura e da música como lugar de fala de onde eu venho, mas eu sei que todas estão precisando, né? Teatro, cinema, todo mundo está precisando. Então fica aqui uma convocação para o campo progressista comprar esse barulho da cultura, né? Não só recuperar aquele investimento que houve social de valorização do artista quando da luta pela Lei Aldir Blanc, a gente levar para as bases isso, como projeto de refundação, de reconstrução, né, que é o tema do nosso debate. Projeto de reconstrução do Estado brasileiro. Vai ter que passar por isso, vai ter que passar por uma ressensibilização das nossas bases. Isso é fundamental para a gente fazer um enfrentamento duro que ainda a gente vai ter que fazer.